Glória a Deus. Nós estamos dando início hoje à nossa campanha do mês, a campanha da colheita. Quantos creem e quantos têm buscado a Deus por uma colheita nesses dias, para colher um milagre de Deus em sua vida? Levante as suas mãos, diga isso para o Senhor. Diga isso para Deus, fala: Senhor, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia, e o Senhor prometeu, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Há uma palavra dos céus para a sua vida nessa campanha. Há uma palavra de Deus para a sua vida nessa campanha. E o anjo disse a Maria: olha, eu assisto diante de Deus, e eu vejo que toda palavra que Deus enviou, nenhuma delas caiu por terra, mas Deus cumpriu. Amém? Levante a sua mão e diga: eu creio, em nome de Jesus, eu creio que vou colher de forma sobrenatural. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Êxodo capítulo 34, Êxodo 34, e eu quero mostrar para você aqui o que a palavra de Deus fala sobre esta campanha. O que a palavra de Deus nos instrui sobre esta campanha. Êxodo capítulo 34, verso 23. Diz assim: 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Deus ordena a Israel 3 festas que eram obrigatórios que eles participassem. Primeira, a festa da Páscoa, que também era chamada festa das semanas. Depois, a festa de Pentecostes. E por último, diz lá no verso 22, no fim do ano, a festa da colheita. Deus queria que Israel entendesse o propósito eterno, aquilo que havia no coração de Deus. E Deus então ordenou que Israel celebrasse 3 festas. E eles eram obrigados a participar dessa festa. Primeira festa, a festa da Páscoa. O clímax desta festa, o ponto mais alto desta festa, era a morte do Cordeiro. E a Bíblia diz que Jesus, antes de ser crucificado na cruz do Calvário, ele celebra a festa da Páscoa. No mesmo momento em que o Cordeiro era separado para ser observado se ele era perfeito, naquele mesmo momento Jesus, ele foi preso e colocado diante do sumo sacerdote, diante de Pôncio Pilatos. E a Bíblia diz que ele foi julgado e foi achado como o Cordeiro de Deus perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda festa, a festa de Pentecoste, também uma festa profética. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, para marcar então esta festa, para marcar e para nos ensinar como esta era uma festa profética. E a última festa, a festa da colheita no fim do ano, essa festa ainda não se cumpriu. Esta festa vai se cumprir profeticamente quando Jesus vier buscar a sua igreja, colher a sua igreja.
Essa é a única festa que ainda nós precisamos celebrar. Porque toda festa ela tinha um sentido profético. O propósito era profético. Esta é a última festa, por isso Deus ordenou, no fim do ano, vocês vão celebrar a festa da colheita. Quantos creem que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Levante a sua mão, diga: Senhor, eu creio que o Senhor vai voltar para nos buscar. Este será o grande dia da colheita. Diante dessa festa, nós temos um texto em João capítulo 4, que Jesus nos ensina sobre a colheita. Jesus nos ensina de forma muito graciosa, através desse texto, algumas verdades que nós precisamos entender sobre a colheita. Olha o que diz João capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a colheita. E o que colhe, recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim como o que semeia, como o que colhe, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, e o outro é que colhe. Eu vos enviei para colher, diga amém. Olha o que Deus está falando. Eu vos enviei para colher, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. A primeira coisa que Jesus nos ensina nesse texto sagrado é que o tempo da colheita chegou. É tempo de colher. Você pode dizer amém? Ele diz: levantai os vossos olhos e vede. É tempo de colher. Diga para a pessoa do seu lado: chegou o seu tempo de colher. A segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto é que um semeia e outro colhe. Quem semeou, meu irmão, o seu milagre? Foi Jesus. Jesus semeou perdão, Jesus semeou prosperidade, santidade, esperança, libertação, cura. Jesus semeou. Para quem colher? Para eu e você colhermos o milagre de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Terceira coisa que Jesus nos ensina nesse texto: eu vos chamei, eu vos enviei a colher. Quem trabalhou? Foi Jesus. Mas quem vai colher? Nós vamos colher. Diga comigo: chegou o tempo da minha colheita. Chegou o tempo da minha colheita. Agora, eu quero mostrar para você aqui 3 coisas importantes que nós precisamos aprender para colher. 3 coisas importantes a Bíblia nos ensina para que nós possamos colher. A primeira coisa está aqui no verso 35. Jesus diz assim: levantai os vossos olhos e vede. A primeira coisa importante que Jesus nos ensina é que precisamos ver a nossa colheita. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 15, que Abraão queria muito colher um milagre. E ele brigou com Deus e ele falou: como eu vou ter certeza que eu vou colher essa promessa? Eu quero um filho, mas ainda não colhi.
E o herdeiro da minha casa é Eliezer, que nasceu em Damasco. Ele falou: como eu vou ter certeza? Deus falou para ele: sai da sua tenda, olha para os céus e veja as estrelas e conte-as, se pode contar. O que Deus fez? Falou a Abraão: você precisa ver. Para que você possa colher, você precisa ver. Provérbios 23:7 diz: como o homem vê em seu coração, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Você só poderá colher se você conseguir ver o milagre que você precisa. Feche os seus olhos um pouquinho. Comece a ver. Deixa Deus criar no seu coração uma imagem do seu milagre. Começa a ver. Começa a ver. Aleluia. Tinha uma irmã numa cidade onde nós pastoreamos. Era uma irmã muito simples, mas era uma mulher de oração. E toda pessoa que ia pedir oração para ela, ela orava, mas ela falava: começa a ver agora. E muitas moças iam pedir para se casar, outros iam pedir um milagre. Ela diz: começa a ver o seu noivo chegando, a sua noiva chegando, começa a ver Deus te dando uma casa, começa a ver como que é a sua casa, começa a ver. E era interessante o jeito daquela irmã orar, muito simples, mas de uma maneira profunda na palavra de Deus, porque aquilo que você vê em oração, aquilo que você vê quando você vem para a casa de Deus fazer uma campanha, quando você coloca o seu pedido no altar, aquilo que você vê é o que Deus vai fazer. E eu pergunto para você: o que você está vendo? Certa vez, Eliseu estava em Samaria, lá em 2 Reis capítulo 6, muito interessante essa história. Ele estava em Samaria, e Samaria foi sitiada, ou seja, foi cercada. E aí, o moço, o servo de Eliseu, saiu lá, amanheceu o dia, saiu, foi olhar as muralhas, Samaria totalmente cercada por um exército. Olha o que diz a palavra de Deus, lá no capítulo 6, verso 15 de 2 Reis. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e quando ele olhou, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, tem misericórdia. Ah, Eliseu, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. E olha no verso 17 o que diz. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nessa campanha Deus vai abrir os seus olhos para que você veja o livramento de Deus na sua vida. Nessa campanha Deus vai abrir os seus olhos para que você enxergue o milagre de Deus na sua vida. Era isso que Deus estava falando com Abraão. Abraão, sai da sua tenda, sai para fora, porque enquanto você está na sua tenda olhando para si mesmo, você fica limitado. Sai para fora, olha para os céus, conta aí as estrelas. Porque assim como são numerosas e incontáveis as estrelas, numerosas e incontáveis a areia da praia do mar, assim será a sua descendência. Você sabia que eu e você estávamos lá na visão de Abraão?
Ele nos viu. Ele nos viu. E Jesus fala disso. Ele fala assim, olha, né, ele falando, os religiosos discutindo com Jesus, dizendo que era filho de Abraão. Jesus falou, vocês não são filho de Abraão, não. Porque se vocês fossem filho de Abraão, vocês tinham crido em mim. E aí então, Jesus fala para eles, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Abraão me viu, Abraão me viu. Nessa noite, Deus vai abrir os seus olhos para que você veja o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você, e você vai colher isso, amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Então, a primeira coisa necessária para que eu possa colher o milagre de Deus, o propósito de Deus na minha vida, é que eu preciso ver. Põe a mão nos seus olhos e diga para Deus, abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Salmo de número 81. Salmo de número 81. Nós vamos ver aqui a segunda coisa importante que a Bíblia nos ensina sobre a nossa colheita. O que é importante nós aprendermos para que possamos colher. Salmo de número 81, verso 8. Olha o que Deus diz para Israel. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, e eu te aprovarei. Ah, se Israel me ouvires, ah, se Israel me ouvires. Depois, lá no verso 13, ele diz, ó, se o meu povo me tivesse ouvido, e se Israel andasse no meu caminho, em breve abateria os seus inimigos, e viraria a mão contra os seus adversários. Verso 16, e o sustentaria com o trigo mais fino. Sabe o que Deus está falando aqui? O sustentaria com o melhor da colheita. Então, a segunda coisa que a Bíblia nos ensina para que possamos colher é aprendermos a ouvir a voz de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Semana passada, a pastora Ana Cláudia trouxe uma palavra fantástica. Eu saí do culto e falei, Deus, que gostoso podermos ir para o culto e ouvirmos uma palavra dos céus, uma palavra do trono. É ou não é verdade? Você sair com aquela sensação, Deus falou comigo, que coisa linda. Até preguei a palavra dela domingo, falei, vou colar a palavra dela, muito linda. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus está falando aqui, se Israel tivesse ouvido atento para a minha palavra, eu já tinha destruído os seus inimigos e eles já tinham colhido o seu milagre. É isso que Deus está falando aqui. Simples assim. Sempre que Israel era invadido, Deus falava isso com eles, se vocês tivessem ouvido. Os amalequitas tomaram todo Israel. A Bíblia diz que os medianitas, Israel plantava e vinham os medianitas e saqueavam o trigo, os bois, as ovelhas. Israel começou a passar necessidade, mas eles clamaram ao Senhor, e Deus então levanta Gideão para restituir a Israel. Sempre que você clama, sempre que você coloca o seu pedido no altar, Deus vai criar um meio para que você volte a colher e ser abençoado. Amém, querido? Glória a Deus. Salmo de número 126.
também nos dá uma lição, a terceira lição que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos colher o milagre de Deus. Salmo de número 126. Salmo de número 126, versos 5 e 6. Olha o que diz. Talvez você esteja olhando para a sua vida, para essa área de sua vida, e você esteja chorando, clamando, ou você está buscando a Deus e ainda não viu respostas de Deus para a sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Chegou o tempo de colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, que semente é essa? É a palavra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo a sua colheita. Vocês não entenderam. Vou repetir, porque é a última lição que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, para que possamos colher. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Deus, eu creio. Deus, está difícil, mas eu creio. Deus, eu estou muito fraco, mas eu creio. Mesmo assim, eu creio. Palavra da pastora Ana Cláudia, né? Mesmo assim, Deus, eu não estou vendo, mas mesmo assim, eu creio. A Bíblia diz que se você não para e continua andando, mesmo que chorando, você voltará sem dúvida nenhuma, com alegria, trazendo a sua colheita. Aleluia. Três lições nós aprendemos na palavra de Deus, para que possamos colher. Primeiro, ver. Deixa Deus abrir os seus olhos. Segundo, ouvir. Ouça a palavra de Deus. E terceiro, persista crendo. Persista crendo na palavra de Deus, fazendo o que você está fazendo, vindo para a campanha, vindo para a casa de Deus. E então a palavra de Deus diz que você colherá, você terminará esse ano com a sua colheita, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Abacuque 3,17, e eu encerro aqui esta palavra. Ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda, vamos lá? Abacuque 3,17, dá para pôr na tela? Oh, aleluia. Vamos cantar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Meu irmão, você vai se alegrar no Senhor nesta campanha, em o nome de Jesus. Fica em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero pedir por gentileza que os obreiros entreguem. Você vai receber um ramo de trigo, né, como fruto da sua colheita, como sinal desta campanha. Todas as vezes, deixa dentro da sua Bíblia, todas as vezes que você olhar para este ramo de trigo, você vai dizer: eu vou colher em nome de Jesus. Ainda que a
a figueira não Profetize isso. floresça e não haja o fruto na vinde, nem o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante assim o seu ramo de Todavia me trigo. alegrarei. Diga isso para o Senhor. Profetize isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Diga, eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Oh, aleluia. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Imagine você assim, ó, com o seu feixe, você trazendo a sua colheita. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Aquele que leva a preciosa semente, a preciosa palavra, a preciosa promessa, andando e chorando, firme no seu propósito na campanha, voltará sem dúvida, trazendo os seus feixes, a sua colheita. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos: chegou o tempo da colheita da tua igreja, do teu povo, do seu filho e da sua filha que está aqui nessa noite, daqueles que começaram a participar desta campanha. Chegou o tempo da nossa colheita, e como profetiza o nosso bispo Francisco, a sua colheita vai ser... Como é que vai ser a sua colheita? Essa é a palavra do nosso profeta. Essa campanha vai ser sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante mais uma vez. Senhor, nós declaramos que recebemos nessa noite a fé sobrenatural. A fé sobrenatural para colhermos o nosso milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê uma semana de paz. E esta semana você vai colher muita paz no seu coração. E nessa campanha você vai colher o milagre de Deus para a sua vida.
em o nome de Jesus. Amém? Dê um abraço na pessoa do seu lado, se é que pode. E estamos encerrados em nome de Jesus.